Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, eu peço para vocês deixarem seu like, deixarem algum comentário aqui embaixo, se inscreverem no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu? Hoje nós vamos falar aí sobre a JBS, tá? A empresa aí, o pessoal gosta muito de pesquisar, mas já teve alguns envolvimentos aí com a questão de corrupção, né? Alguns casos aí duvidosos. Ela é uma empresa que tem valor de mercado alto, tá, pessoal? Apesar da cotação aqui R$ 25, ó, valor de mercado de 56 bi, tá? As empresas de commodities em geral, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e commodities em geral tá em alta, né? Então a empresa exportando muito, tal. A gente vai até cair um pouquinho agora, provavelmente endividamento pesando aí por conta da alta de juros, aí o mercado batendo no curto prazo, caiu um pouquinho. Mas é uma empresa que vem, ó, nos últimos 5 anos, ó, deu um resultado absurdo, né? 230%, né? Nos últimos 20, então, ó, a empresa andou de lado muito tempo e tal. Mas, nos últimos 20, parece que o retorno foi mais ou menos equivalente, né? 238% do que nos últimos 5 anos. Então a empresa começou a engrenar mesmo aqui, ó, de 2017 em diante, né? Que deu um salto alto. Aqui em 2015 tinha dado uma elevação, mas depois caiu de novo. Então a empresa que andou de lado durante muito tempo, só nos últimos 5 anos que deu um retorno aí, e a gente viu que o ciclo de commodities ficou muito forte, né? Então a empresa aí deve estar se beneficiando muito por conta da alta de juros, por conta da alta de juros não, por conta da variação do dólar aí frente ao real e tal, exportando bastante. Fez o IPO há 15 anos, tá? Uma empresa aí que já tem um tempo de mercado. Tem um free float, tem participação do governo, tá? Através do BNDES e tal. Tem um free float aí, 30% mais ou menos. Então a gente vê aqui que a margem bruta deles não é uma margem excelente, tá? Normalmente já fiz alguns vídeos falando, margem excelente acima de 40, boa, né? 40, acima de 50 excelente, começa a ficar muito boa. Então vê que a margem bruta dela não é muito boa, mas tem uma receita absurda, né, de alta, né? 370 milhões de reais, né? A gente vê aqui que subiu bem nos últimos anos, né? Mas não refletiu tanto aqui na margem EBIT, né? 9% de margem, a gente vê que EBITDA até 12, mas a margem líquida dela é bem pequenininha. Em 2021 e 2020, e agora nos últimos 12 meses, até elevou bem, mas a gente vê que a margem líquida deles muito baixa mesmo. E aí o pessoal gosta por conta do que é dividendo, né? A gente viu que em 2018 o payout alto e tal, agora também nos últimos 12 meses 30%. Não é um payout absurdo, tá, pessoal? Mas ela tem um yield aqui de 7%, né? Mas a gente vê que historicamente o yield dela não é muito alto. Até aqui quando ela distribuiu 64%, ó, ele estava esticadinho, o yield baixo, né? Então, apesar de ter um yield baixo, a gente vê que o payout dela não é muito alto, tá? Gera pouco caixa, tá? FCO aqui, né? Deve ficar muito dinheiro preso no capital de giro. Mas sobra dinheiro também, né? Fluxo de caixa livre, né? Então a gente vê que sobra dinheiro. A empresa tem uma dívida bem forte aqui, né? 97 milhões. Caixa de 20, dívida líquida de 77, né? Mais dívida líquida sobre EBITDA é 1,7. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos resultados da JBS, uma empresa aí conhecida no mercado. Teve alguns desenvolvimentos aí, escândalo e tal. Mas assim, tem muita gente que fala para você não investir em empresas, né, que tem envolvimento. No geral, essas grandes corporações sempre vai ter um envolvimentozinho ali e aqui, tá? Então a gente tem que monitorar de perto, claro que tu não tem que ficar se envolvendo com essas empresas e tal, mas foi algo que já passou, né? Então isso daí é algo que foge do nosso controle. Então a gente vê aqui, receita líquida de 92 bi, né? Falei milhões, né? É bi, né? Receita absurda, né? Ela ganha mais na escala. 92 bi, que aqui estava falando que era milhões, aí fiquei meio confuso. 92 bi, EBITDA de 10 bi, mas caindo, né, frente ao ano anterior, e margem de 11,2%. Lucro líquido de 4 bi. Então assim, mesmo que a margem seja pequena, como ela ganha na escala, a gente vê que gera caixa sim, tá? 10 bi de caixa gerado aqui, frente ao EBITDA. 10 bi de caixa, valendo 69 bi, até caiu um pouco, não caiu? O valor de mercado deles? 56 bi. É um indicativo que pode ser que esteja barato, tá? Porque gerando 10 bi, valendo 59 bi, 5 vezes aqui a geração de caixa. Isso daqui é no segundo tri, né? A gente tá nem analisando, né? Depois a gente vê aqui analisado. Deixa eu ver como é que tá aqui no Canguru. 40 bi aqui mais ou menos, né? 45, vamos arredondar para 50 bi. Então ela tá praticamente sendo negociada ao valor de mercado. Tem a operação aqui em vários países, né? Aqui nos Estados Unidos, Austrália, né? Participação da Seara, né? Que eles fizeram aquisição, JBS Brasil, a Friboi. Aí aqui o crédito, falando do crédito, né? Gestão de passivo. Então a gente vê que como ela tem isso daqui, até o Papa do Valuation, que é o Damodaran,
fala, né? Quando ela tem uma boa parte da receita vindo do exterior, então a dívida também tem que estar atrelada à moeda que ela está atrelada à receita, né? Para ter um casamento, né? De uma coisa com a outra, né? Então a gente vê que a taxa lá de juros é mais baixa, né? Dos empréstimos, é o cupom aqui. Mesmo assim... Aí falando dividendo, que é o que o pessoal gosta, né? E fez uma recompra grande, hein? 1 bilhão de recompra de ações, o valor de mercado de 59 bi, aqui tava um pouquinho maior, né? 69 bi, mesmo assim, tá? Uma recompra bem grande, né? Deixa eu fazer aqui uma proporção aqui de quantos por cento seria mais ou menos de ações recompradas. 1 dividido por 67, mais ou menos aqui 1,4%, né? Não é um valor considerável, né? Para fazer uma recompra aqui numa tacada só. Encerramos o segundo trimestre com resultado expressivo, entregando um crescimento forte da receita líquida, mantivemos a margem em 2 dígitos. A plataforma global da JBS, baseada na multiproteína e multigeografia. À medida que o mercado americano de carne bovina passa por processo de normalização da margem, nosso negócio de aves na América do Norte e no Brasil mostraram fortes, com os negócios bovinos no Brasil e na Austrália iniciando um ciclo positivo. Compromisso com sustentabilidade e tal. O JBS captou 2,5 bilhões, prazo de 5, 10 e 30 anos. Então é uma empresa que está alavancada mais para um prazo longo, né? Alongando e reduzindo o custo da dívida. Retornando capital através de distribuição 2,2 bi e recompra de 1 bi, né? Então isso daqui a gente pode até somar como se fosse dividendo, né? Essa recompra aqui. 1 bilhão em expansão, 450 milhões. Nossa alavancagem encerrou o trimestre em 1,5 vezes o dólar. Então a alavancagem que quando a gente converte lá o EBITDA para o dólar tá tranquilo, né? Então assim, essa é uma empresa clássica, né? A gente vê que a empresa aí com valor de mercado alto, 56 bi, não é uma empresa que a gente vai ver a valorização expressiva igual a gente viu aqui no passado. É uma empresa que vai andar de lado. Tem muita gente que investe em algumas empresas, mal comparando, tá? Itaúsa, tá andando de lado há décadas. Mas a JBS é uma empresa que dificilmente ela vai dobrar de tamanho, valer 100. Pode ser que cresça ao longo do tempo, tá? Mas vai demorar muito para esse retorno ter, assim como demorou no passado, né? A gente viu que ela andou de lado durante 20 anos aqui. Ela vai retornar capital através disso aqui, tá? Mecanismo de distribuição e recompra. Só que o payout nem sempre vai ser alto, que a gente viu lá atrás. Aqui o destaque, né? Então a receita cresceu no segundo tri. EBITDA, a margem caiu, mas o EBITDA aqui de 10 bi praticamente caiu 11%. Lucro líquido de 4 bi. Então, mesmo com endividamento, a gente vê que a empresa gera dinheiro por conta da exportação, né? Se beneficia. E geração de fluxo de caixa caiu bem, né? 3 bi, mas aí aqui deve ser impacto aí de investimento, né? Por isso que fica distorcido aqui esses 88%. E falando de alguns prêmios e tal. Elevou a classificação BB+. Falando do desempenho da ação frente ao Ibov, não é nada muito interessante. Retorno acionista, aí falou, cancelou as ações, né? Isso daqui aumenta a participação dos acionistas. E um plano de recompra, 10% de ações em circulação. Nossa, é coisa pra caramba, né? Então a gente falou ali que ela fez uma recompra de 1,4%. Eles poderão adquirir até 10%. Então, assim, é uma empresa que não só com dividendo, tá? O pessoal olha muito para dividendo, mas quando eles começam a aumentar a participação do acionista, ao invés de diluição, né? Tem muita gente que fica fazendo emissão. A gente viu lá que o endividamento da JBS basicamente através de emissões lá no exterior, né? De dívida sênior, né? Senior note. Então, particularmente eu acho melhor, claro que cada caso é um caso, do que ficar fazendo emissões, né? Claro que pode ter emissões pontuais, né? Dependendo se a empresa estiver valorizada, se for um bom momento de mercado, se tiver um bom projeto para dar retorno, mas eu particularmente acho que no primeiro momento a decisão dele está sendo muito boa da JBS, tá? E poderá aqui dar um retorno violento, tá? Adquirindo 10%, tanto na valorização, tá? Porque vai estar reduzindo aqui o número de ações em circulação, essas ações tendem a valorizar, como em forma de dividendo, tá? Porque você vai ter mais participação acionista. Aqui o ROI fica muito distorcido, tá? Essas métricas aqui, ó. O ROI até é um pouquinho melhor, né? A gente vê que está melhorando por conta da alavancagem. Vamos aqui falar um pouquinho, então a margem bruta dela não é muito forte, né? Porque tem um CPV que pesa bastante, né? Eles até aumentaram 9% na frente ao ano anterior. Aí o lucro bruto 17%, mais ou menos flat, feito o primeiro tri, frente ao ano anterior também. Despesa com venda bem controlada, né? Frente ao ano anterior, segundo trimestre. Despesas gerais administrativas também. Então, resultado financeiro que pesou um pouquinho. Tem uma participação aqui dos acionistas não controladores, né? Que impacta um pouquinho aqui na geração do lucro. E resultado equivalência patrimonial bem pequenininho. Então,
eu acho que assim, bem tranquilo de analisar, né? A JBS não tem nada de outro mundo. Tem aqui um fundo aqui para doações e tal, que não impacta tanto. EBITDA cava lá, né? 10 bi. Eu tinha falado antes que era milhões, não, porque tava na escala errada lá no site. Não tava conseguindo entender muito bem. 10 bi. No ano anterior era 9,5, então subiu 5,4%. Subiu bem, tá? Mesmo que a margem tenha caído. Aqui alguns juros, né? Pagando um pouquinho de juros. Aí aumentou, tem 48%, mas é por conta da alta de juros. Tem pra onde fugir. Umas operações derivativos aqui, né? Até caiu bem em relação ao ano anterior. Variações cambiais ativas e positivas, mas aí é por conta dessas operações que eles têm, muito fora do exterior. E aqui juros de empréstimo e financiamento, né? O endividamento deles bem pesado, mas a gente viu lá que é de longo prazo, né? Tá até aqui, né? 84 bi. Caixa 19 bi. E o caixa cobre o curto prazo. Então, bem tranquilo. Até frente ao EBIT, né? 10 bi de EBIT daqui pro esse endividamento aqui de curto prazo. Então, esse endividamento aqui bem saudável, né? Para uma empresa que gera. Isso aqui tá até em dólar, tem até em dólar aqui do lado, né? A gente vê que o endividamento dela aqui de curto prazo, 2,4 bi de dólar e 16 bi. E um caixa de 3,6 bi. Então, bem tranquilo, né? Aqui eles botaram aqui o EBITDA ajustado, né? Consumo de capital de giro, 523 milhões de dólares. Remuneração de investidores. Investimento, 534, imposto no montante. Então teve um impacto aqui bem pesado. Mas não mudou tanto, assim. Aqui eles botaram de primeiro tri pro segundo tri, né? A variação aqui do capital de giro e tal. O EBITDA do segundo tri ficou... Ah, aqui eles subtraíram? Acho que eles subtraíram isso aí. O endividamento aqui... Basicamente, ó, bem de longo prazo aqui, 2032, 2027, 2026 tem uma parte aqui e tal. Aqui, ó, o endividamento deles, 4,16% em média, né, em dólar. No Brasil, tranquilo também, né, média 6,9% ao ano. Basicamente é bonde, né, o que eu falei, né, SRA, bancos comerciais 15% e outros empréstimos. Aqui falando das unidades de negócio, o Seara tem uma participação relevante aqui, né. Estados Unidos aqui, participação grande, né, aqui também. O EBITDA ajustado, aqui a gente pode até ver a margem, né? A gente vê que o JBS Brasil menor, Seara, a margem EBITDA uma das maiores de todas. Esse Pilgrims, Pride também, bem forte. Aí aqui falando da unidade de negócio, mas eu acho que não é o nosso foco, né, pessoal? Acho que a gente destrinchou os principais números da JBS. Cara, assim, é uma empresa que passou por alguns problemas de governança no passado. É uma empresa que provavelmente não vai dar retorno muito alto de valorização, mas é uma empresa que vem cumprindo um papel de endividamento controlado por longo prazo, gerando valor para ações através de dividendo, que apesar do payout não ser muito alto, mas de recompra, a gente tem um programa de recompra aí que deve gerar bastante valor ao longo do tempo dos acionistas, tá? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixar esse like, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página do Instagram. Valeu? Se inscrever, e comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida também. Forte abraço!